Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Amém. Deus possa nos abençoar nessa tarde, nos trazer a porção da sua palavra, que ela possa ficar gravada em nossos corações e que sirva para a prática diária nossa. Sem muitas delongas, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, os versículos de 1 a 20, que tem como título: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a viúva, levadas cativas, de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a êstola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: podereis descendo guiar-me e esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou,
Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os gado, e os levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Que Deus possa nos abençoar. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia, para que possamos assim estar explanando a tua palavra, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo, por tudo que o Senhor há de fazer. E nesse momento possa desaparecer o teu servo, Pai, e só a tua palavra prevalecer, só a tua palavra ser explanada nesse momento, meu Deus. Nos limpa, nos dá discernimento, sabedoria, nos enche do teu Espírito, Pai, para que possamos assim ter consciência e sabedoria para expor a tua palavra. Muito obrigado por tudo. É isso que te agradecemos nesse instante, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto nos traz em rica recordação o que tem acontecido nos dias de hoje e o que vem acontecendo diante de nossas famílias, as guerras, as lutas que temos travados. Quarta-feira da semana passada, o pastor, em reunião, que vem acontecendo com toda a junta diaconal, com os presbíteros e o próprio pastor, ele tem destrinchado aí, sabiamente, orientado pelo Espírito de Deus, como a igreja vem dando seguimento diante do que tem acontecido no nosso Brasil, não sendo diferente com as nossas igrejas e nossas famílias. E ele me incumbiu de, nessa quarta-feira, por doutrina, trazer a mensagem, ou melhor, um estudo, para que nós possamos assim estar sendo orientados pela palavra do Senhor. E desde daquela quarta-feira que eu venho perguntando ao Senhor: Senhor, o que levar para a tua igreja? Humildemente pedindo a Deus orientação e fazendo algumas leituras, me veio esse texto de Davi, uma das lutas de Davi, em 1 Samuel, onde Siclag e é saqueado pelos amalequitas, né? E um fator importante me veio à memória, fator importante, que é as nossas famílias. Queria meditar com os irmãos, a partir desse texto, o seguinte tema: o que fazer quando as famílias estão sob ataque do inimigo? O que fazer
quando as famílias estão sob ataque do inimigo. Irmãos, a vida familiar, fazendo aqui uma analogia, não é? As guerras que nós temos travado, as nossas famílias e as nossas vidas não têm sido um parque de diversões. Tem sido sim uma guerra, né? Que nós temos travado diariamente. Não é? Dos conflitos que encontramos nos dias atuais, há sempre uma orquestração, não é, do mal contra as famílias. Torpedos mortíferos são lançados sobre as nossas famílias, não é? Sendo ela a primeira instituição que Deus deixou na terra, mas sempre o nosso maior inimigo quer as destruir, né? É assim que nós temos tornado a situação de nossas famílias, né? O campo familiar, irmão, né, tem sido um campo de batalha, mais difíceis, implacáveis, brutalmente, né? Que temos que travarmos, batalhas difíceis, nós estamos travando. Muitos casais têm sido roubados e saqueados do primeiro amor, do diálogo, do romantismo, da harmonia, daquilo que Deus deixou para a nossa felicidade. Observamos aqui no texto, irmão, algumas coisas e vemos sempre que o inimigo ataca nossas famílias. Ele procura atingir em torno de 5 áreas vitais na relação familiar, não é? A primeira área que se observa aqui, que ele tem atacado, é justamente a área financeira, que tem se tornado um dos maiores vilões nas crises familiares, né? Por faltar dinheiro, porque temos gastado hoje muito mais do que devemos, às vezes sem necessidade, né? O luxo de ontem, por exemplo, é uma necessidade de hoje, né? Em nosso dia a dia. Compras, às vezes também o que não precisamos, né? Com dinheiro que às vezes nem temos, para impressionar pessoas que não conhecemos, não é? Esse seria o primeiro motivo aí, nessas 5 anotações que fizemos aqui. Os filhos, fica em segunda, né, do texto, estavam cativos, tinham também sido levados, estavam em mãos inimigas. Um pai e uma mãe nunca vão estar bem com seus filhos em mãos estranhas, não é verdade? Outra coisa que nós observamos, né, a questão da saúde de Davi. Davi estava angustiado, doente emocionalmente, psicologicamente, depressivo, não é? Essa foi uma das anotações que nós fizemos. Essa é a terceira, campo da saúde, né? A quarta anotação que vimos aí, que vimos nesse texto, as mulheres tinham sido levadas também. Com isso, arrebatando toda a estrutura do casal, não é? E a quinta foi a questão da amizade, né? Os homens de Davi se voltaram contra ele, queriam apedrejá-lo. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós notamos, porque nosso casamento, família, são afrontados. Nós mesmos deixamos que fiquem fragilizados, né? O marido às vezes sai para trabalhar às 7 da manhã, chega às 19, não é? Às 19 é a vez da mulher, a mulher sai de casa para trabalhar às 19, chega às 7, não é? E eles mesmos não têm tempo, né? Casamento, ficando sem tempo para o seu casamento, não é?
caminhando assim para o perigo, ou seja, dedicamos muito tempo para coisas e nenhum tempo para o nosso casamento, família, abrindo muito espaço para o inimigo. Esquecemos até de Deus, nossa comunhão com Ele. Não é verdade? Diante dessas 5 observações, irmãos, e nós observamos que o ataque do inimigo à família, não é, foi um ataque feroz. Leiamos aí o versículo 1, o que diz? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, não é? E a esta ferido, queimado, não é? Você vê aí pessoas feridas dentro de nossas famílias, né? Nas nossas igrejas. Há pessoas com mágoas, faltando perdão, não é? E diante dessa atuação do nosso maior inimigo, ele sempre traz essas questões para dentro de nossas famílias e até propriamente da nossa igreja. O inimigo aí feriu a cidade, vejamos aí, não é? A cidade foi queimada, feriu a família, feriu a cidade, não é? O inimigo atingiu propriamente a família, quando ele leva as mulheres cativas, não é? Vejamos aí no versículo 3 e 4 o que diz. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ou seja, hoje nós temos chorado muito, não é? Por coisas que deveríamos ter evitado, assim como o ataque que se foi dado aí, porque Davi tinha se ausentado de Ziclag para outros afazeres e não deixou a sua casa em proteção, não é? Nós temos feito 10 tipos de situação, esquecido propriamente das nossas famílias, das nossas obrigações, não é? Dos nossos afazeres cotidianos, não é? Do tratamento que temos com nossa igreja, com os nossos irmãos, nossas obrigações com o Senhor, diretamente com Ele, não é? Tratando as coisas de Deus com desdém em muitas ocasiões, não é? Por isso que nós temos sentido aí o que tem acontecido diante de nossas famílias. O inimigo jogou uns contra os outros. Vejamos aí o versículo 6, o que diz? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Essa amargura era notoriamente no povo, quando Davi tinha perdido lá o comando, porque ele teria feito uma ação e teria deixado justamente seus familiares e sua base descoberta, não é? Não é? A transferência aí, o povo sempre transfere a situação, né? A murmuração, não é? A necessidade de jogar a culpa em alguém. E esse alguém era sempre o líder, ou seja, Davi, que estava responsável naquele momento por esse povo, não é? O inimigo celebra suas vitórias contra nós
Vejamos aí o versículo 16, o que é que diz? E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O inimigo vinha aí festejando tudo que tinha acontecido, né? Eles teriam sido vencedores em Ziclag e estavam lá dando festa, né? Observando aí, ó, o versículo 16. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá, não é? Ou seja, o inimigo, a gente observando lá em Juízes capítulo 3, ou em Juízes, quando fala da situação de Sansão, né? Davi também, como Sansão, quebrou seus votos aí com Deus, né? Sansão lá quebrando o voto do nazireado, né? E aqui Davi quebra os seus votos com Deus quando ele desprotege aqueles que ele tem que proteger, não é? Enganado, né? Impotente, fica injuriado, não é isso? Diante de tudo isso, a gente encontra também como reverter essa situação, não é? O que fazer para restaurar a família diante de toda essa situação, de todo esses ataques do inimigo, quando ele nos ataca, que ele vem a desmoronar a nossa família? A gente observa aí que o inimigo levou as mulheres de Davi, levou os filhos, levou os despojos, levou todos os utensílios, tocou fogo na cidade, ou seja, arrasou com a família de Davi, com a família do povo de Judá e com toda Israel de Deus naquele momento, não é? O que fazer? Não é? A orientação já vem aí, né? Uma reação. Como deve se ter essa reação, né? Com a inconformação, com o caos. No versículo 4, voltando um pouco aí, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar, não é? Esse versículo 4, ele deixa aí uma observação bem, né? Que a gente, quando tem a sensação de tudo perdido, que a família tenha devastada, não é? A gente chora muito, mas vai ter um momento que a gente vai ter que levantar para reerguer e ter uma nova situação de família, não é? Nós perdemos a capacidade de chorar, irmãos. Estamos perdendo de goleada e choramos aí, entregamos as coisas com muita facilidade, não é? Nosso inimigo, ele tem afrontado nossas famílias, ele tem feito de sorrateiramente, entrando em nossas casas, em nossas igrejas, fazendo todo a devastação, e a gente está sem condições de reerguer, não é? Tem que reerguer, tem que trazer ao nosso lar, a nossa igreja, a nossa vida, Deus, para que Ele possa estar tomando conta, estar nos restaurando, nos trazendo a vida de volta. A vida de Davi foi devastada juntamente com o povo de Judá. Para que se possa refazer, não é? E reerguer, restaurar a família, nós temos que ter de volta a animação, o ânimo, né? Ser restaurado esse ânimo, não é? Jesus diz: filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, não é?
Davi chorou em público, não é? Quem chora está dizendo que algo está errado. Neemias chorou ao saber do opróbrio de Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém. Vamos ler aí, Salmos, capítulo 30, no verso 5. O que é que diz? Porque não passa de um momento a sua ira, a seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí é uma demonstração do Senhor, não é? Para nossas vidas, dizendo que o choro pode durar uma noite, irmãos, mas ao amanhecer vem a alegria, vem o consolo, porque nada dura para sempre, né? Essa tristeza de Davi não ia durar para sempre, não é? Devemos mesmo nos reanimar. Versículo 6, ele traz aí: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, olha lá, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É isso que devemos fazer quando estamos sob ataque inimigo, irmãos. É nos reanimar em Deus. E só Ele é o nosso refúgio. Lá no Salmo 121 diz: olhei para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é isso? Devemos orar dessa forma. Não porque a situação é fácil, porque o inimigo é fraco, porque somos fortes, mas porque Deus assim fez na vida de Davi. Não ficou magoado com Deus, né? Davi, sem a mágoa em Deus e sim tendo a confiança, Deus o reanima aqui nesse versículo 6, não é? Quando ele diz, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, não é? Ele correu para Deus, não é? Ele voltou e pediu ao Senhor: Senhor, não é? Que Tu és o meu Deus, me reanima. E Deus assim o fez, ok? Devemos buscar a Deus em oração. Vamos ver o versículo 8 aí, o que é que diz. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Está vendo? O que é que diz aí no versículo 8? Deus, o que eu vou fazer? Me conforma. Deus, o que eu vou fazer? Me conformar? Aceitar passivamente a decretação da derrota? Você precisa, irmão, restaurar o altar da oração que está em ruínas na sua vida, no seu lar, não é? Devemos agir com base nas promessas de Deus. Vejamos aí o versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele chegando ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram, não é? Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Não é isso? Quem vive pela fé pisa no terreno dos milagres, irmãos. Deus não promete ausência de luta, mas vitória é certa. Davi saiu, lutou, venceu, não é? O jogo não acabou. Esse jogo vai ter que virar. Davi vai ter que se reanimar de alguma forma, não é? Aqui a Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer reinará um novo dia, meu irmão. Brilhará um novo dia para nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos oferece. Devemos tomar de volta tudo que o inimigo levou. Vejamos aí, do versículo 17 ao 20, o que que diz? Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres,
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que ele havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Davi dá uma aula aí, não é? De como a gente deve retornar à nossa vida com o ataque do nosso maior inimigo, as nossas famílias, a nossa igreja, como ele tem feito sempre, né? Que Deus possa nos abençoar, possa nos dar a paz necessária, vitória, não é? Nesses dias tão terríveis que tem assolado a terra, as famílias das nossas igrejas, não é? As dificuldades que nós temos passado, que o Senhor possa nos libertar, nos dar força, ânimo, garra, para que possamos assim vencer o nosso maior inimigo. Que Deus possa nos abençoar, guardando essa porção, irmão, da palavra dele no coração de cada um. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, Pai glorioso, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra lida e explanada. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar, nos dar livramento sobre esses males que têm sido assolados sobre a terra, sobre nossas famílias, sobre nossas igrejas, Pai. Nos protege, Pai. Repreende as forças malignas que têm assolado dentro dos nossos lares, as nossas famílias, meu Deus. Nos abençoa, Pai, com tua benignidade. Sabemos que tu és longânimo, tu és um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus que tem nos guiado, Pai. Continua, Pai, com tuas mãos estendidas sobre nossa igreja, nossos pastores, presbíteros, diáconos, toda a membresia e tudo, Pai, que for de mal, que o Senhor possa estar repreendendo nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor há de fazer. Abençoa as famílias de nossas igrejas, Pai. Abençoa a nossa igreja, meu Deus. Fortalece, nos dá uma comunhão maior contigo, meu Deus. Nos abençoa, une as famílias da tua igreja, meu Deus. Que ela possa liberar mais perdão, que ela possa estar junto de ti, fazendo a tua vontade. É isso que nós te agradecemos, em nome de Cristo. Amém.